Em uma vila tranquila no interior de Minas Gerais, vivia Helena, uma bibliotecária de hábitos simples e rotina meticulosa. Seu mundo girava em torno dos livros, do chá das 5 e das visitas diárias ao correio. Mas tudo mudou no outono de 2023, quando uma carta sem remetente chegou com a data de 2037. No início pensou ser uma brincadeira. A caligrafia era refinada, mas antiga, e o papel tinha cheiro de poeira e tempo. Dentro, uma mensagem enigmática. Não entre no trem das 14h35 no dia 12 de março. Nada mais. Nenhuma assinatura. Apenas o aviso, como se fosse um recado urgente vindo do nada. Nos dias seguintes, Helena não conseguiu pensar em outra coisa. Quem teria enviado aquilo? E por quê? Nunca pegava trem, muito menos naquele horário. Mas a coincidência parecia absurda demais para ser ignorada. Guardou a carta numa caixa, decidida a esquecer, até a próxima chegar. A segunda carta veio 2 semanas depois, com o mesmo papel e escrita: "Prepare-se. Em breve uma menina de olhos cinzentos pedirá ajuda. Confie nela." A carta a fez tremer. Na manhã seguinte, uma criança desconhecida apareceu na biblioteca perdida, pedindo por abrigo. Aquilo a deixou dividida entre o medo e a fascinação. As cartas pareciam prever o futuro com precisão assustadora. Helena passou a colecioná-las. Cada uma revelava algo aparentemente pequeno, mas que mudava o rumo de eventos em sua vida, e na de pessoas ao redor. Com o tempo, percebeu que as cartas tinham padrões. Eram sempre datadas do futuro, chegavam às quartas-feiras, e nunca traziam mais do que 3 frases. Frases que salvavam, alertavam, ou simplesmente plantavam dúvidas que alteravam decisões cruciais. Quem as escrevia? Helena não contou a ninguém. Tinha medo de parecer louca ou de atrair atenção indesejada. Passou a viver entre o presente que podia tocar e um futuro que alguém parecia tentar corrigir. Começou a se perguntar se tudo aquilo era obra do acaso, do destino, ou de algo muito maior. A última carta, porém, era diferente. 4 linhas em vez de 3, e uma data, o dia seguinte. Não ignore. Esta é a última chance. Às 23h17, escolha o lado esquerdo. E, por favor, perdoe-me. Aquilo era um aviso. Ou um adeus. A resposta estava a apenas uma noite de distância. Helena passou o dia seguinte em alerta. A carta dizia às 23h17, mas não explicava onde ela deveria estar. Evitou compromissos, desligou o telefone e esperou em silêncio. Cada minuto pesava mais que o anterior. Quando faltavam 5 minutos, ouviu um ruído vindo do porão, um lugar esquecido. A escada rangia sob seus pés e a lâmpada oscilava. No fundo do cômodo havia uma caixa. Ela jurava que tinha jogado fora anos atrás. Mas ali estava, intacta. Dentro da caixa, encontrou envelopes antigos, todos lacrados, menos um. As datas eram futuras, o papel envelhecido. O coração disparou. Abriu a carta aberta e a caligrafia familiar saltou aos olhos. Você precisa saber quem está enviando. Ele está perto. E é alguém que você conheceu? Helena gelou. Quem entre tantos rostos do passado poderia estar envolvido? A carta parecia pulsar em sua mão, como se chamasse por algo adormecido dentro dela. A campainha tocou. Helena hesitou. Quem bateria à porta àquela hora da noite? Ao abrir, viu um homem de meia-idade, cabelos grisalhos e olhos intensos. Ele não disse o nome. Apenas entregou um envelope e murmurou: "Você não devia lembrar de mim, mas eu sempre estive aqui." Havia algo nos olhos dele. Uma dor antiga, misturada a alívio. Era como encontrar uma memória esquecida materializada na sua frente. Sem entender, ela o deixou entrar. Sentaram-se na cozinha silenciosa. O homem explicou que viera do futuro. Era um cientista e criara uma forma de enviar cartas para o passado. Não para todos, apenas para Helena. Ela era a única capaz de perceber, de agir. Suas decisões alteravam pequenas variáveis que, somadas, mudavam tudo. Cada carta enviada evitava uma tragédia.
Mesmo que ela nunca soubesse, cada escolha sua, guiada por frases curtas, reescrevia futuros inteiros. Helena queria entender por quê. Por que ela? O homem revelou. Você é sensível às fissuras do tempo. Quando criança, já percebia o que os outros não viam. Suas escolhas afetam linhas que ninguém mais toca. Helena se lembrou de episódios de déjà vu, sonhos premonitórios. O passado fazia mais sentido agora. Mas o que aconteceria depois? A voz dele vacilou. Essa é a última vez. Estou esquecendo tudo, inclusive quem você é. Cada carta enviada custava um pedaço de sua memória. Ele estava se apagando. Não havia mais como continuar. Aquela visita era um risco, mas ele precisava garantir que a última decisão fosse tomada. Helena sentiu um aperto no peito. Ele parecia frágil, como se estivesse se dissolvendo no tempo. Às 23h17, escolha o lado esquerdo, repetiu ele. É tudo o que posso dizer. O relógio marcava 23h15. O silêncio na casa era absoluto. Antes de partir, ele a abraçou. Foi um gesto breve, mas carregado de algo maior. Helena sentiu um calor estranho, como se parte dele tivesse ficado com ela. Ele saiu sem olhar para trás, sumindo na noite. Sozinha, ela ouviu o relógio da sala bater 23h17. Seus olhos se voltaram para o corredor. À esquerda, uma escuridão densa. À direita, a luz fraca da sala. Lembrou da carta, respirou fundo e escolheu o lado esquerdo. Um passo, e tudo mudou. O ar ficou denso. Um zumbido atravessou seus ouvidos. O corredor parecia dobrar sobre si mesmo. A cada passo, sentia como se atravessasse camadas de tempo. O chão tremia levemente. As paredes pulsavam. Ao fim do corredor, havia uma porta. Nunca estivera ali. Uma luz azulada vazava por frestas. Ela segurou a maçaneta com força. Sabia que, ao abrir aquela porta, não haveria volta. Mas algo dentro dela dizia: era isso que sempre esteve destinada a fazer. Helena abriu a porta, e uma luz intensa tomou conta do ambiente. Não era fria, nem quente. Era uma luz viva, pulsante, que parecia reconhecer sua presença. Do outro lado, um cômodo vazio, mas com paredes cobertas por cartas. Centenas, talvez milhares. Todas escritas com a mesma caligrafia. Eram previsões, avisos, decisões que ela ainda não havia tomado. Um arquivo do que poderia ter sido e do que ainda poderia ser. No centro do salão, uma mesa com apenas uma carta sobre ela. Diferente das outras, essa estava escrita com sua própria letra. Ela se aproximou e leu. Você continuará. Agora é sua vez de escrever. Um calafrio percorreu seu corpo. Aquilo era um ciclo? Um convite? Uma missão? Ao tocar a carta, flashes invadiram sua mente. Imagens de tragédias evitadas, caminhos alternativos, vidas salvas. Todas graças às cartas que recebeu e seguiu. A voz dele ecoou em sua memória. Você sente o tempo de forma diferente. Tudo fazia sentido agora. Ela não era apenas destinatária, era parte do fluxo da engrenagem. O homem havia sido o mensageiro. Mas agora, ele se fora, e o papel dele passava para ela. A mesa diante de si continha papéis em branco, tinta, envelopes. Era sua vez de guiar alguém. Mas quem? Quando? As perguntas se multiplicavam sem resposta. Sentou-se à mesa. As mãos tremiam. Pegou a caneta, hesitou por um instante e começou a escrever. Não sabia para quem era, nem por quê. Apenas escrevia o que sentia que precisava ser dito. Quando terminou, selou o envelope, e ele desapareceu diante de seus olhos, como se fosse puxado por um fio invisível do tempo. Era real. Estava funcionando. Ela agora fazia parte de algo maior. Um elo na corrente do destino. Ao sair da sala, percebeu que o corredor havia mudado. O relógio da sala marcava meia-noite. Mas havia algo diferente na casa. Um silêncio novo, pesado, mas acolhedor. As cartas não chegariam mais para ela. Agora partiriam dela. Sentia-se mais leve, embora carregasse uma responsabilidade invisível. Cada palavra escrita moldaria escolhas,
afetaria vidas. E ela sabia. Nem todas as respostas seriam reveladas. Passaram-se dias. Ninguém apareceu. Mas a caixa no porão agora se enchia sozinha. Ela descia todas as quartas-feiras, conferia os envelopes selados e via que estavam prontos para serem enviados. Para quem? Ainda era um mistério. Mas ela confiava. Confiava no fluxo, na intuição, no tempo que sussurrava entre as frestas da realidade. Era como ouvir uma melodia distante, mas familiar. Algo que sempre esteve ali, esperando por ela. Às vezes tinha dúvidas. E se estivesse sonhando? E se tudo fosse fruto de uma mente sobrecarregada? Mas toda vez que hesitava, uma nova carta desaparecia da mesa. E depois, em algum lugar do mundo, algo mudava. Ela lia nos jornais, via nos rostos das pessoas, sentia no ar. O impacto era sutil, mas profundo. Como se ela semeasse pequenas borboletas que, ao baterem as asas, evitassem tempestades. Helena não era mais a mesma mulher de antes. A rotina pacata da biblioteca dera lugar a uma missão silenciosa. Ninguém sabia, mas ela era a guardiã do tempo, a voz que sussurrava do futuro para o presente. E toda quarta-feira, às 23h17, uma nova decisão era escrita. Nunca saberia quem a receberia, nem o que mudaria, mas confiava, porque às vezes o futuro começa com apenas uma frase, escrita à mão por alguém que ousou acreditar.